Meus amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente e em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Você está procurando um carro para comprar? E eu estou aqui para te indicar. Indicar Veículos. Essa eu conheço. Essa eu assino. Você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá. Carro com garantia e revisado. E acima de tudo, periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho. E ligue para nós. 45-9976-0170. Eu disse Indicar Veículos. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. Radiopatrias.com, eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Olá, queridos amigos, Vanderlei de Almeida, Passacuia. Destino da gente, quando Deus escolhe para alguma coisa importante, não tem como você sair fora. Basta você batalhar um pouquinho, você chega lá. Podcast Pode Ver é complementação de um sonho. Eu, como comunicador de rádio, pesquisador de músicas, essas coisas publicitárias e tal. Na direção do meu filho Jean Carlo Botega, mais um podcast hoje. Com alegria no coração recebo este grande cidadão, esse grande toledense, iguaçuense, da Tríplice Fronteira, empresário, pai, avô, amigo, rotariano, Valdir Toebe. Seja bem-vindo, Valdir. Um abraço para ti. Sinta-se em casa por aqui. Obrigado, Vanderlei. Agradeço o convite. Realmente estou feliz por estar aqui com você. Felicidade é nossa. Uma relação antiga de amizade, de profissionalismo e negócios. E para mim também é um prazer estar aqui. E falar um pouco da vida. Sempre bom. Falando algumas coisas que pode falar e outras não tanto. Valdir, seu Bruno e a dona Lúcia, o que tu tem para falar desse povo? Seus pais? É. Saudosos, com muita saudade deles, né? Meu pai e minha mãe, gaúchos, né? E chegaram no Paraná em 1961. Né? Meu pai lá de Frederico Westphalen, minha mãe na região de São Leopoldo. E andamos por lá, tanto é que eu nasci em Arroio do Tigre. Né? Arroio do Tigre. Mas na época era Sobradinho. Certo. Arroio do Tigre era distrito, né? Uhum. Então, de lá, depois a gente veio para o Paraná, região de Toledo, num distrito chamado Novo Sobradinho. Certo? Que até hoje é um distrito muito bonito, muito bacana, né? Seu pai possivelmente teve influência nesse nome? Teve. Já tinha um tio que morava aí nessa, a gente chama de vila, né? Uhum. E ele teve, sim, praticamente foram os fundadores, né? Tanto é que tem um livro escrito lá por um escritor da região sobre a migração, né? Dos povos que constituiu e formou aquela região toda, né? Certo. Mas meu pai era madeireiro, veio com essa finalidade, né? Chegou aí, comprou 3 alqueires de terra e construiu uma pequena serraria, mas aquilo parece-me que a época já tinha passado um pouco naquela região, né? E depois foi para marcenaria e daí posteriormente
foi tocar o barco nos 3 alqueires de terra com a família. E ele não era agricultor nato, né? Mas, enfim, se fazia o que era necessário, né? Você tem o Valdir e mais 7 irmãos. 8 irmãos. São 8 irmãos. É. Então, na verdade, para um casal que vem do sul e traz e cria os filhos assim, que nem o seu pai criou, que nem meu pai, que era o costume de todo mundo, bastante dificuldade, mas com muito amor. Esses velhos tinham um amor incondicional, uma fé em Deus excepcional, né, Valdir? Sinceramente, eu me pergunto muitas vezes... A gente não passava necessidade, como eles conseguiram criar, né, no caso, 9 filhos, numa área de 3 alqueires de terra. Eu me pergunto, hoje parece que é impossível. Né? E olha, falo a verdade, não passamos necessidade, não passamos fome, lógico, muitas alternativas. Meu pai era muito sábio, né? Uma vez ele inventava uma coisa, criava outra, fazia várias... E minha mãe dava conta de tudo. E ainda se precisasse, ela ia para a roça junto, né? Lógico, depois os irmãos mais velhos começaram a ajudar de alguma forma na renda, né? Mas é um negócio impressionante, como conseguiram, né? Criar e com mágico saúde. Isso, é mágico. Então, deixa eu fazer uma correção, que eu achei que era 8 irmãos contigo, é 9 contigo. Comigo então, são 9, isso. Então, Valdir mais 8 irmãos. Você estudou em Toledo? Chegou a estudar lá? Sim, antes estudei, de mudar? Comecei lá nessa vila, né? Novo Sobradinho, Colégio Washington Luiz, que eu acho que existe até hoje, né? E depois, dentro dessa situação que eu te contei, meu pai conseguiu comprar uma Kombi, e essa vila fica a 18 quilômetros da cidade, né? E começou a puxar alunos, mas ele bolou aquilo para quê? Para colocar os filhos dele para levar junto, na verdade, né? Olha, então ele ia para a cidade à noite, levava, dormia na Kombi até terminarem as aulas e levava de volta, né? Então, essa foi a fase seguinte, né? Daí a gente começou a estudar em Toledo, foi onde ele buscou. Falei, eu vou dar algum estudo que não aconteceu com primeiro, segundo, minhas irmãs mais velhas, né? Mas do terceiro para frente, todos estudaram e ele conseguiu dar um estudo. A gente estudou em Toledo, Dario Veloso, no Colégio Estadual. Depois, a segunda série, já fui para o La Salle, Colégio La Salle, em Toledo, famoso, né? Colégio muito sério, muito difícil para a gente, né? E aí eu comecei a me buscar uma direção, né? Que foi a contabilidade, né? Onde eu sempre tinha uma pequena visão e um desejo, né? Para ir para esse lado, né? Por isso você é o grande empreendedor que é hoje, né? Então, Valdir Toebe é contabilista. Eu sou contabilista. Nunca exerci a profissão de fato, né? Mas por certo, aprendeu e usa até hoje muita coisa. O destino, ele é engraçado, né? Você naquela fase, naquela época, você não escolhia uma profissão. Você ia atrás de um emprego e aquele emprego te dava uma opção. Aí você diria assim, era um investimento? Não, era um crescimento dentro daquilo que se dava tudo que era possível. Você precisava trabalhar 8, 10, 15 horas por dia, a boa vontade e aquele desejo de conseguir alguma coisa na vida era muito grande. Então, eu fui buscando emprego e aí, em vez de... que também eu terminei depois, a contabilidade, né? Mas saindo do interior, né, trabalhando com meus pais, eu fui buscar um trabalho, um emprego. E aí fui na cidade e depois eu consegui arrumar um emprego que foi numa loja de confecções e tecidos. Ali até eu faço questão de te contar uma passagem, né? Certo. Aí eu cheguei lá do interior, né? Não vou falar da roça, né? E fui trabalhar nessa aí. Minha irmã já trabalhava lá, a irmã Clarice, né? Foi através dela também que eu consegui. E aí cheguei... Como é que você vai cortar o tecido, né? Porque era aqueles rolos de tecido, né? Quando é aquele tecido fininho, brim e tal. Minha mãe chamava de fazenda. Fazenda, mas a fazenda já era mais grossa. Mas era o rolo, grossa, né? E aquele lá ainda tudo bem. Mas quando era uma tal de malha, meu Deus do céu, eu não sabia pegar na tesoura. Aí eu cortava, né? E aquilo pegava assim no meio e dava aqueles dentes, era muito, né? Boa. Cara, e o gerente, como é que eu ia mostrar isso pro gerente? Pro cliente eu tentava contornar, né? Aí eu escondia naquele rolo meio por baixo e guardava aquele rolo cheio de dentes, né? Meu Deus do céu. Quando ele pegava, a gente saía xingando todo mundo e a gente só ficava caladinho, né? Era impressionante. Mas foi um ano de
um ano de loja, e aí eu, por causa da escola, um colega comentou num outro emprego, aí eu aproveitei e fui para outro emprego. Valdir, chegou a brincar muito ou só trabalhou? Chegou a caçar passarinho, bodoque, bolita, essas coisas? A infância, a juventude foi muito, muito difícil, vamos dizer assim, né? Mas a gente hoje não reclama disso, né? Mas não tinha dinheiro para nada, ia num matinê, num baile, você esperava o final para poder entrar, porque não tinha dinheiro para entrar. Essa história de todos nós, né? Então, a gente não aproveitou nesse aspecto. Aproveitou de outra forma, ia pescar, ia caçar, alguma coisa, um futebolzinho, sempre eu gostei, né? Nunca fui bom, mas sempre gostei, né? Então, essa foi a vida da gente, e trabalhando e... Bolita não jogou, Topsnicks? Também joguei, mas nunca fui bom. Então, por isso que eu não posso destacar aqui, né? Até outro dia me reencontrei com os amigos, bolita, né? O Loreno, o Ari e o Renato, a gente falou sobre isso. E eu falei, mas eu nunca fui muito bom, né? Eu não ganhava muita bolita aquelas disputas, né? Mas só voltando um pouquinho, quando eu ainda estava trabalhando na roça, meu irmão mais velho, Osmar, aí um dia eu fui com meu pai, anteriormente a isso, né? Eu tinha ido com meu pai para a cidade, né? No Banco do Brasil, né? E eu vi o gerente sentado lá naquela mesa, só assinando documentos. Eu vi que coloquei aquilo na minha cabeça, não falei para meu pai, porque a gente não conversava nesse sentido. Cheguei em casa, falei para o meu irmão mais velho, falei, cara, eu quero ser gerente de banco. Não me diga. Sério. E lá no meio da roça, eu lembro que isso me passou na cabeça. E aí, parece que o destino, você busca as coisas, né, que você quer. Tanto é que o meu segundo emprego, no caso, né, foi banco. E aí dentro do banco que eu busquei, desde office boy até gerente, né? Gerente fui aqui em Foz do Iguaçu, desse banco. Certo. Você veio de Toledo para Foz com quantos anos? Com 21 anos eu vim para Foz. Veio moço para cá. Contrariado pela minha mãe, pelo meu pai nem tanto, mas minha mãe preocupadíssima. Ficaram lá porque em Toledo, viu na televisão os problemas porque ela tinha uma visão, né? Falou, na fronteira, se estouraram uma guerra, vocês são os primeiros que vão morrer. Coisas assim muito simples, né? Modesta dentro da simplicidade deles, né? Sim. Mas ela sentiu. Mas eu falei, eu tenho que me virar no mundo, né? E aí eu vim para Foz em dezembro de 78. Eu entrei no banco em Toledo, trabalhei um ano lá. Depois eu vim transferido para Foz em 78. E eu fiquei no banco, passei por todos os cargos e em 92 eu saí. Mas quem me deu o preparo para a vida, profissionalmente falando, comercialmente falando, foi o banco. Eu sempre sou grato ao banco, mesmo que falem pague bem, pague mal, salário bom, salário não tão bom. Mas quem me deu o caminho profissional, comercial, foi o banco. Firmeza e direcionamento, né? Porque eu aprendi toda essa parte comercial, financeira, né? E também, eu digo, relacionamento. Eu consegui criar para mim uma credibilidade. Mesmo como funcionário, a credibilidade é tudo na vida da gente, né? Tanto é que quando eu saí, a credibilidade me acompanhou e me acompanha até hoje. Isso é coisa que o teu pai te ensinou, né? Exatamente. Sua mãe também. E sempre quando eu falo para algumas pessoas, eu sempre digo que de casa eu tive a educação e o caráter formado pelos meus pais. Graças a Deus. Né? Isso eu trouxe comigo e a gente leva para o resto da vida, né? Mas a parte de desenvolvimento comercial, profissional, nem tanto, né? Porque daí a gente acabou indo para outro rumo, né? Valdir, então, pelo que entendi, você veio de Toledo já pelo banco. Em Foz do Iguaçu. Isso. Mas mesmo já sendo do banco, você estudou no Monsenhor Guilherme. Exatamente. Eu vim transferido pelo banco, de Toledo para cá, para Foz do Iguaçu, né? E também a escola, né? Que eu já estava no curso de contabilidade. Vim de lá, fiz uma tal de adaptação no Colégio Monsenhor Guilherme e aí eu terminei me formando no Colégio Monsenhor Guilherme, em Foz do Iguaçu. Muito bacana. Uma coisa que se diferencia, que você não falou, acredito que seu pai era diferente. Que os nossos velhos, antigos, o meu pai, por exemplo, a minha faculdade foi ler, escrever, vamos para a roça, né? E muitos filhos para ter um time de futebol, para jogar bola e para trabalhar também, né? O seu pai nunca se opôs a você estudar, então, né? Não, estudar não, mas a futebol sim. Queria que tu fosse lá, eu diria assim, até eu cheguei a jogar no
Penharol, de Novo Sobradinho, né? Olha! Mas mais no aspirante, porque meu pai não me deixava ir treinar com o pessoal. Ele dizia o seguinte: futebol é para quem não quer nada na vida, vai. E realmente é muito difícil, né? A profissão é muito difícil. A gente sabe que algumas pessoas se destacam, outras não tanto, né? Então é uma área muito difícil. Meu pai, em momento algum, me incentivou, mesmo porque também, vamos falar sério, né? Não tinha muito o que dar, né? Mas enfim, eu estudo sim. Ele e minha mãe, né? Eles sempre tiveram isso na cabeça, depois dos anos, né? Porque eu falo que minha irmã mais velha, a Edila, e a Marilene não tiveram essa oportunidade, né? Depois disso, ele colocou isso na cabeça, que nosso futuro seria estudar. Então, ele tinha uma visão muito boa nesse sentido, né? Muito focado, seu pai. Exato. Isso nos ajudou a sair para o mundo e, graças a Deus, hoje... Preparado para a vida. Os 8 irmãos, todos, comigo 9, né? Estão todos bem. Né? Isso é importantíssimo, né? Eu valorizo muito isso. Que bom. Meus amigos, podcast Pode Ver, VA, Comunicação e Marketing, entrevistando esse grande empreendedor, um cara que é exemplo para muita gente, em termos de lutas, peleias, e assim segue o nosso trabalho por aqui, nos estúdios do nosso podcast Batendo Papo com Valdir Toebe. Mestre Valdir, religioso? Dedicado? Eu sou religioso, sou católico, praticante, não digo tanto, um pouco pela dificuldade de deslocamento, né, Paraguai para cá, pode ser uma desculpa, né, mas eu sou bastante religioso, faço minha oração diária. Isso é o maior valor. Agradeço pelo positivo, pelo negativo, pela família, pelos amigos, né? Então, isso está dentro de mim e é coisa minha, né? Não exponho isso para ninguém. Quem precisa ver, eu estou comentando, né? Quem mas precisa assim que a gente no dia a dia da gente, né? Não saio de casa sem fazer minha oração. Então, esse é o caminho. Frequento igreja, não com tanta assiduidade, né? Mas frequento sim. A minha avó me dizia que a gente não precisa estar todo dia na igreja, porque o nosso corpo é uma igreja ambulante. Eu nunca esqueci isso. É uma grande verdade, né, Valdir? Nós agradecemos a Deus, o Espírito Santo está em nós, né? E esse é um ponto referencial de ligação com Deus, né? Sim. Valdir, muito namorador quando era jovem? Piazão? Rapaz... Muita moça bonita? Pensa num pessoal fraco de namoro. De namoro. Não tinha condições. Você já era bancário, você não tinha muito tempo também para ficar por aí, né? Virou uma vida um pouco diferente em Foz do Iguaçu. Mas era visto com bons olhos bancário. Bancário, aliás, muita gente buscava essa área porque era bonita, vamos dizer assim, né? Ia bem vestido, blá, blá, blá. Mas eu nunca fui muito forte nessa área, namorador, paquerador. Uma porque eu era muito seguro, não vou dizer pão duro, né? Eu era muito seguro, eu não tinha carro no início, então entrava nos lugares, nas boates, bababá, não queria gastar, era aquela coisa. Então, quanto custa isso ali? Exatamente. Cara, não vou pegar. Era muito difícil você avançar nesse sentido. Então a coisa veio no momento certo, né? Chegou a fase da vida que era trabalho e depois as coisas vieram como consequência. Sim. Eu quando ganhava salário mínimo, quando eu trabalhei numa loja, até voltando um pouquinho, eu já comprei um lote, Vanderlei, com salário mínimo, né? Eita. Como eu fiz, também não sei. Mas às vezes, cara, ia para casa, pegava um pão daqueles bem grandes que minha mãe fazia e me virava com ele, talvez até para economizar. Passava do ponto, vamos falar sério, né? Mas era assim, a gente era querendo buscar alguma coisa na vida e assim, então, apenas uma passagem, né? Isso é um exemplo para todo mundo, né, gente? Valdir, você hoje tem uma moça chamada Fátima, sua parceira, sua companheira. Sim. Uma mulher exorbitante em ideais e luta pela família. Uma pessoa muito bacana que, por certo, faz a diferença na tua caminhada, né? Com certeza, né? Sempre a mulher soma, né? A gente está junto, a gente namorou 5 anos, casamos em 84, acho que é. Por né? aí. Por aí. É isso aí, dona Fátima. E ela é minha parceira desde aquela época, né? Ela trabalhava na época, depois, lógico, foi cuidar dos filhos, né?
E então é uma parceira sempre alto astral, uma pessoa de um ar muito pra positivo, frente, né? Sempre com um ar simpático, isso muitas vezes levanta a gente, né? E por certo. Só ao lado isso de um grande homem, já né? ajuda. Ela é muito religiosa, então é uma grande parceira. Ao lado de um grande homem e uma grande sim. mulher. E essas crianças lindas que vocês juntos foram agraciados por Deus, o Felipe e a nossa querida doutora Bruna. Fala sim. desse povo aí. Eu tenho que me segurar um pouquinho quando eu falo de família, né? Porque isso é coisa de alma. Eu sou muito feliz coisa da gente. Com família, né? Minha filha, nossa, hoje uma médica renomada, né? Uma dermatologista, né? Tá em Beltrão, com uma clínica fantástica, né? E só orgulho, né? Graças a Deus, né? Mas você plantou isso, Valdir. A Fátima e você plantaram né? isso. Quando ela era criança, né? Várias vezes eu tentei levá-la comigo, eu já estava, diríamos assim, encaminhado nos negócios. Falei, Bruna, você vai trabalhar com o pai, que você vai ganhar muito mais do que se formar em médico, que leva aí 8, 10, 12 anos, né, para se formar uma profissional, mas ela sempre foi muito convicta, né, e dizia assim, eu quero ser médica, né, e olha, foi buscar. Então, bacana. Parece que siga o meu caminho, né, você vai buscar as coisas. A gente foi pelo destino, né, e eles pelo estudo e tudo, e ela sempre foi muito bem nas escolas, né, e então ela foi buscar e ela tem méritos por onde ela chegou, onde ela está. Dela, né? Mesmo, né? E o Felipe virou meu parceiro de negócios, né? O Felipe foi meio duro na escola, matava muita aula, né? Era namorador, né? Seu mais Felipe. ou menos, né? Mas não é Felipe, possível, Felipe. Não estou te entregando não, né? Mas ele não era tanto de estudar e eu tinha uma certa dificuldade, né? Daí que eu falei para ele, Felipe, eu antes de morrer quero que você faça uma faculdade. E ele fez. Bacana. Ele fez a faculdade, casou, né? E hoje é um grande profissional, empresário, tem sua empresa própria, ajuda o pai a cuidar de uma boa parte dos negócios, né? Então, também tenho muito orgulho. E orgulho temos nós de saber dessa família que tu tens, né? Porque nós de fora conhecemos eles. Imaginava, né? Ele tem uma capacidade enorme. Hoje nós trocamos ideias assim, de igual para igual. Decidimos um negócio juntos, porque basicamente ele me acompanha, né? Muito bacana. Né? Valdir, você sabe que você é exemplo para muitos pais e para muitos filhos também, né? Porque você sempre colocou embaixo, como dizia antigamente, embaixo das asas, sim, as pessoas que merecem. Por que você é assim? Você já nasceu assim? Você lembra alguma coisa do seu pai? Esse segmento, ou o seu avô, de repente, era assim? Né? Na verdade, os avós, só conheci minha avó paterna. Os demais eu nem cheguei a conhecer, já eram falecidos. Mas, como eu falo, a educação e o caráter veio de casa. Né? Então, no decorrer da vida, fui aprendendo que os méritos, a gente tem que lutar pelos próprios méritos, não com méritos de outros, né? Então, eu sou um pouco conservador, mas eu gosto da meritocracia, né? A pessoa tem que crescer com o seu próprio suor, com sua luta, e eu valorizo demais. Hoje, com vários funcionários, já há muitos anos, né? Eu sempre valorizei muito as pessoas que lutam, que buscam. Agora, não aqueles que se encostam, né, e dependem disso, daquilo, dependem do governo, não é meu jeito. Eu não gosto disso. Eu gosto, sim, de pessoa que trabalha e busca por seus próprios méritos, né? E assim eu consegui crescer com a empresa, com o meu trabalho, sempre mostrando. Mesmo que às vezes você encontra no caminho alguém que fala mais bonito, fala melhor, etc. Mas eu acho que o trabalho, a boa vontade, que eu reconheço muito que a pessoa que tem boa vontade, às vezes ela não tem uma formação tão boa, mas a boa vontade, ela supera tudo. Fome de vencer. Ela vai, ela é parceira, ela ajuda, não tem hora para nada. Agora, quando começa a limitar muito essas coisas, é outro estilo. Tem que se respeitar, né? Verdade. Existem vários estilos, mas a minha maneira é essa, né? E eu acho que a gente é exemplo porque cresceu, veio de quase nada, né? E cresceu e a gente tem alguma coisa hoje para viver. Para se orgulhar. Pra se orgulhar, nem bater no peito, né, Valdir? Exatamente. Assim mesmo. Vou tomar uma aguinha aqui porque nós não somos de ferro, né, Valdir? Valdir Toebe,
do Banco Itaú para a vida própria. Hoje você vive na fronteira Brasil-Paraguai. Muita história para contar, né, Valdir? São muita estrada, muitas dificuldades. E esse amor que não dá para você... Eu sei como é que é o teu coração. Você não consegue dividir a emoção da razão, porque você ama a sua história e ama cultivar e dar oportunidade para que cresçam junto. A sua marca é muito forte, Mercosul Câmbios S.A. Tá aí, né? Valdir, tu tá feliz hoje? Tu achas que ainda tem muitos desafios, porque tu já andou muita estrada? E quanto por cento é a tua felicidade de poder oferecer às pessoas uma empresa conceituadíssima e um trabalho sério como você já, desde o começo que você sonhou em ser gerente de um banco? Na verdade, não sei nem quantificar, vamos dizer assim, né? Mas, lógico, eu estou super feliz. Eu sempre fui entusiasta do Paraguai, né? Não que o Brasil desmereça o Brasil, só que o Paraguai me oferecia mais oportunidades e eu enxergava isso, né? Então, quando eu fui para o Paraguai, eu comecei a atravessar de mototáxi às 6 da manhã e voltar às 7, 8 da noite, né? Então, abria a empresa, fechava a empresa, eu fui como sócio, daí logo para frente eu tive a oportunidade de comprar a empresa e lançar a minha ideia, a minha forma de trabalhar e correr. Lógico, eu sempre tenho que agradecer as pessoas com quem eu aprendi também, né? Uhum. Então, a gente cresceu muito rápido. Na época, volto a repetir, a tal da credibilidade, né? Quando eu fui para o Paraguai, muita gente me conhecia, os brasileiros principalmente, né? E chegavam e, Valdir, guarda meu dinheiro aí, trabalha com meu dinheiro, certo? Eu sabia da responsabilidade. E em cima disso, eu falo a verdade, eu cresci muitas vezes com dinheiro, porque eu não tinha recurso suficiente, mas as pessoas davam credibilidade. Então, aquilo que a gente construiu, no caso, iniciamos com o Mercosul Câmbios, né? É fruto de muita credibilidade, muita seriedade. É uma área complexa, tem muitos desafios. Como você falou, felicidade é uma coisa, mas existem tristezas, dias assim, decepções, existem dias menos felizes, outros mais felizes, né? E o câmbio te dá isso, porque é uma área muito discriminada, marginalizada, porque as autoridades financeiras, tanto no Brasil como no Paraguai, discriminam ela de tal maneira. Eu até entendo até certo ponto, mas porque existem pessoas boas e más em todas as atividades. Todas. Né? Em todas as áreas. Mas a área de câmbio sempre foi bem prejudicada nesse sentido. Tem suas razões por algum lado, né? Mas deveriam separar as coisas, o joio do trigo, né? Como a gente fala. Pois é. Mas eu digo o seguinte, já estive com mais filiais do que eu estou hoje, mas eu sou muito objetivo. Quando não dá lucro ou quando não dá resultado, o que você faz? Você fecha. Feio é você quebrar, porque você não teve visão do negócio e a decadência do negócio. Agora, você fechar o negócio porque não dá resultado ou por alguma razão, não vejo nada de errado. Isso para mim é bonito, não é feio. Então, quando eu vejo algum empresário fechar algum negócio, falei, não, ou ele deixou quebrar ou ele fechou porque ele viu que não dá resultado. Né? Então, eu vejo com bastante otimismo essa visão, né? Então, hoje a gente tem a Mercosul Câmbios, eu tenho 3 lojas, né? As 3 ainda são rentáveis, mesmo que em momentos assim bastante difíceis, e estamos lutando, né? Dentro da área de câmbio e diversificamos para outras áreas, mesmo porque há anos já eu venho observando que a área de câmbio ia ter suas dificuldades, né? Então eu fui também migrando para outros negócios. Certo. Visão de negócio, né? Você é um empreendedor. Valdir, alguém marcou sua vida no seu lado profissional, assim, aquela pessoa que você idolatra e respeita, que foi um símbolo na sua caminhada pessoal e profissional? Olha, eu não... Um amigo, assim, que não saberia, não tem, assim, dizer assim, uma pessoa, mas eu sou grato a todas as pessoas que trabalharam comigo, né? Colegas, patrões, etc. Eu sempre sou grato a todos, né?
Então, para não destacar uma especificamente, né? Eu destacaria meu pai e minha mãe, né? Que me ensinaram muitas coisas, depois me abandonaram, né? Porque a vida é assim, né? Abandonaram, eu digo, quando já nos deixaram, né? Mas todas as pessoas que me ajudaram, colaboraram, brigando ou não brigando, salário bom, salário ruim, todas são e foram importantes na minha vida, né? E a família sempre me dando respaldo, apoio, né? Isso é muito, muito importante. Porque às vezes se você está no trabalho, tem um problema, chega em casa, mais problemas, isso é bem complexo, né? Você às vezes não pode não suportar. Mas quando você vai do trabalho para casa e tem um lar, um lugar de conforto para descansar, aí você tem muito ânimo, muito mais força para seguir em frente, né? Tem por que voltar, né, Valdir? Então, eu volto a repetir, as pessoas trabalharam comigo e, logicamente, eu sempre falo, meus patrões sempre foram meus clientes, né? O cliente, para mim, tem um valor inestimável, porque se não for ele, nem eu, nem você, nem ninguém tem resultado, você sempre depende dele. Então, ele tem que ser valorizado desde a hora que ele colocar o pé dentro da empresa ou, de outra forma, também, onde ele está. Então, eu valorizo demais e vou valorizar sempre, que nós dependemos desta pessoa, deste cliente, dessa empresa para progredir, para prosperar, né? Muito bacana. Estamos conversando com o empresário Valdir Toebe, Mercosur Câmbios S.A. Valdir, o social. Você foi e é um atuante na área social, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Você gosta de participar e ajudar as instituições sérias. Com certeza. E, além disso, você é rotariano. Fale um pouco desse teu lado aí. Na verdade, a gente tem gratidão, né? Apesar da luta, etc., a gente tem gratidão pelas coisas, né? Então, lógico, eu nunca fui uma pessoa assim muito exposta socialmente, nunca gostei muito, não me envolvo em política partidária, né? Nunca gostei. Lógico, tenho minha forma de pensar e minha forma de ser, mas eu sempre faço o meu trabalho social, não só através da entidade Rotary, que eu pertenço e você é meu afiliado com muito orgulho. Esse é meu padrinho, rapaz. Fora isso, a gente faz muita coisa e não há necessidade de se expressar ou se expor, né? O fato de você estar ajudando alguém, como a gente fala no Rotary, ajudar alguém sem pensar em quem, né? Isso te faz muito bem. E quando você pode, agora lógico, tudo com gente séria, com pessoas sérias, com entidades sérias, porque é frustrante você ajudar e depois ver que aquele recurso ou aquela forma não teve o objetivo alcançado. Então você se frustra muitas vezes. Então você escolhe um pouco hoje aonde fazer isto. Mas eu faço rotariano, sou rotariano dentro do Rotary e sou fora. Não necessariamente hoje eu preciso estar no Rotary para fazer o que eu faço. Para ser rotariano. Mas tenho muito orgulho do Rotary, né? Pelas pessoas, pela amizade, pela entidade, né? Por tudo que ela representa na minha vida já há 34 anos que eu estou nessa entidade, buscando e ajudando e trabalhando principalmente. Rotary Clube, gente, eu sinceramente me surpreendi demais porque o Valdir me levou para o Rotary. Até hoje eu não entendi o que o Valdir viu em mim para me levar para o Rotary, né? Eu demorei para me integrar. Olha que não foi fácil para você me fazer ficar lá, né? E hoje a gente tem prazer e honra de ser eu, tenho muito orgulho de ser seu afiliado. E eu sou suspeito de falar desse cara, né? Que esse cara é um dos caras que são um exemplo para nós. Mas assim, o Rotary Clube Foz Ponte, ele faz por merecer as pessoas que tem. Faz, com cada certeza. Um com a sua qualidade, cada um com o seu jeito, e lá todo mundo é igual, né? Você falou tudo, né? Cada um com suas virtudes e defeitos, né? Mas é um local que a gente cria um círculo de amizade, né? Tanto é que hoje as principais amizades que a gente tem são lá de dentro, que surgiram lá de dentro, né? Verdade. Lógico, as coisas vão se multiplicando, né? Mas é de lá que vem muita coisa e muitas vezes hoje, como eu moro no Paraguai, a dificuldade de participar é muito grande. É a fila, não sei o quê. Então, você fala assim, não preciso ir lá para... Mas quando eu venho, eu volto outra pessoa. Porque a gente encontra os amigos, a gente brinca, a gente fala
fala bobagens e fala sério, fala de projetos sociais, fala de tudo um pouco, fala da vida profissional. Claro. Então, quando você volta com outro astral, porque ninguém deve nada a ninguém, todos são independentes, são profissionais escolhidos a dedo, né? Isso. Então, a gente sabe que pode trocar ideias também. Então, é um lugar fantástico, né? Eu tive um grande professor, padrinho meu, que é o Altino Voltolini, né? Um cara espetacular, né? Verdade. Como os demais também, né? Mas a gente se espelha muito nessas pessoas. Esse cara só tem afilhado de pedigree, né? Eu tenho mais de 10, eu não sei se é 15 ou 20, né? Mas eu tenho muitas pessoas que eu levei aí para dentro, né? Alguns já saíram, outros, alguma outra coisa aconteceu, mas eu levei muita gente para lá. E trabalhamos bastante também, principalmente no passado. Hoje nem tanto. Nem tanto. Tem que ir passando bastão, né? Exatamente. Tem muita gente jovem lá hoje, né? Então também tem que dar oportunidade a eles, né? Verdade. Valdir, como empresário, como é que você vê a nossa fronteira? Agora estão já com esse projeto em andamento de monetizar as pontes. Fala um pouco o que você pensa disso. Olha, eu não sou... O que vai melhorar? A princípio não vejo assim tão como negativo isto, né? Porque a partir do momento que você tem um fluxo melhor, você pode resolver suas coisas com mais rapidez, com mais agilidade, eu acho que melhora, entendeu? Então, estou vendo desse lado. Agora, quem vai trabalhar, vai e volta todo dia, deve ter suas consequências, né? Mas isso vai ser absorvido, eu acho que vai ser absorvido no passar do tempo. Então, hoje a fronteira não é mais tão atraente economicamente nas áreas, dependendo das áreas, né? Mas o Paraguai é um mercado interessante. Tanto é que muita empresa brasileira está migrando para lá. E o Brasil também. Pena que o Brasil eu vejo hoje assim, politicamente um pouco sofrido. Vamos para não entrar muito em detalhes. Nublado. Né? Exatamente. Valdir, ainda falando sobre a monetização, tive um contato com algumas pessoas de São Borja, lá na divisa. Monetizaram já faz alguns anos e melhorou bastante o fluxo. Melhorou. Dizem que existe a pessoa que pensa bastante, faz cálculos, não gasta tanto, mas vale a pena. De repente, é alguma coisa que possa resolver esses problemas de muitas filas? Não sei se isso poderá nós temos dois pontos aqui, somar na verdade, para nós, né? Nós temos a outra ponte, que ainda não está em pleno funcionamento, não está em funcionamento, de fato, né? Então, eu acredito que isso vai ter já um bom... Vai ajudar bastante, né? No momento que ela for liberada. Mas eu acho que esse fluxo, essa agilidade, né? Ela vai contribuir sim. E outra, uma organização também, né? Porque hoje a gente vê muita desorganização. Porque é muito ruim, né? Você atravessando aí, o cara te fechando, o cara... porque um é isso, a profissão é mais pobre. O cara não tem paciência também para... Não, eu sou pobre, eu preciso. Cara, você não me conhece, não sabe se eu sou rico ou sou pobre, né? Então há muitas escusas, né? Nesse sentido, e eu acho que precisa de muita organização de trânsito. Sim. Senão não vai resolver também. Exatamente. Né? Que a fiscalização faça seu papel. Eu acho que a fiscalização também é um pouco deficiente, porque há 6, 8 passagens aí, normalmente tem uma só. Né, para se passar, então acho que aí também precisa se desenvolver alguma coisa, mas eu acho que tende a melhorar, e precisa melhorar, porque todos nós temos pressa, agilidade, por mais que muitos negócios hoje se resolvem no celular, mas precisamos ir e vir, né, Valdir? Precisamos ir e vir. Né? Exatamente. E assim, doideira isso. Precisamos visitar um amigo, não temos... Não, às vezes você chega, você não vem. Eu mesmo hoje... Eu venho pouco para Foz. A gente pensa, como tem as opções, restaurantes, etc., tudo lá no próprio Paraguai, né? Então, eu poderia ver muito mais, né? Mas eu evito porque eu não suporto mais a fila. Que eu no passado enfrentei tanto, né? Sofri tanto naquilo, e então hoje eu evito. Sou sincero. E os acidentes, né? Que a gente... acidentes e coisas, né? O Vladimir Pauletti mesmo... sofreu um acidente uma época aí, né, com relação a isso. E outras pessoas mais, então é algo assim a se pensar. A partir do momento que liberar a ponte de integração, eu acredito que os
os caminhões, etc., vão passar por lá, vai dar uma amenizada e monetizando capaz de ser. Sim. Concordo contigo nesse ponto, né? Com certeza. Meu querido amigo Valdir, Jesus Cristo, o que ele significa na sua caminhada? Ele significa tudo, né? Jesus Cristo era um ser humano, né? E Deus acima dele, que é uma coisa abstrata, né? Mas está presente no nosso coração, entendeu? Como diz assim, um mistério, né? Muitas coisas são mistério, mas eu sou religioso, tenho no meu coração isso, cresci com isso, né? E ele representa tudo, né? Eu agradeço, como eu falei, na entrada e na saída, todo dia, e eu acho que tem que existir isso no coração das pessoas. Perfeição de Deus, impressionante, né? Exatamente. Então, é a coisa que na verdade, que ela dá um alento para a gente diário, né? Para você seguir em frente. É uma coisa que é só sua ou não, né? Tem cada um de sua maneira, né? Sim. Mas eu acho, sim, de extrema importância. Nós temos o segredo de Deus em cada um de nós. Sim. Porque ele, antes de nós nascer, ele já nos conhecia, né, Valdir? Com certeza. Então ele sabe, ele tem nosso DNA, ele leva as pessoas, são dele, ele é soberano, não tem choro nem vela. Temos que viver a vida, amar incondicionalmente, apertar a mão, olhar nos olhos. Às vezes um abraço nosso cura a doença da outra pessoa, Valdir. Faz tão Nós bem. temos esse poder e tem gente que não usa, né? Então, realmente, é uma coisa você está falando sério. Espontânea, né? Principalmente você Sim, vê, tem que ser. Se você não abraçar com o coração, não adianta, então não abraça, né? Ou não quer dizer bom dia, não diga, não tem problema. Agora, se for dizer, diga bom dia, olha no olho da pessoa, né? Sim, acho que isso é coisa de Deus mesmo, né? Como a gente é, né? Você está falando como a gente é, e quando se encontra com os amigos, né? Principalmente você aperta a mão, dá um abraço. Né? A gente sente realmente. Às vezes está no elevador, bom dia, senhora, tá bem? Bom dia, a pessoa levanta o astral. Geralmente essas senhorinhas estão nos elevadores, que estão nos lugares, em alguns pontos que a gente passa assim e tal. Você ajuda a pessoa a se reerguer. E isso é coisa que Deus quer que a gente faça. Com certeza. Antigamente, Valdir, tinha o joio e o trigo meio misturado, porque os do mal queriam estragar o trigo, que era uma plantação dos filhos de Deus. E Deus não se importava, deixava ali. Não, deixa, quando crescer nós vamos colher o nosso e os caras que colhem lá. Hoje Deus não quer isso, Valdir. Deus quer os bons juntos. Certeza, quem tem direcionamento, tem empatia, ofereça às pessoas alguma coisa. Às vezes um sorriso, agora nós podemos sorrir para a pessoa e ajudar ela, né? Pegar na mão de uma senhorinha para passar com as comprinhas, velhinha ali, coitadinha, bem velhinha. Quer passar, a rua não consegue. Que coisa bacana o teu coração mandar você ajudar. É lindo isso, Valdir. Muito bom, né? Muito bacana. Todo mundo deveria fazer isso. Ajudar, né? É tipo, Deus é que tem que ver, o resto não importa, né, Valdir? Se você não fosse o Valdir Toebe, empresário na área financeira e banco e tal, o que você gostaria de ser? Sinceramente, um fazendeiro? Não, tanto é que a gente busca as raízes. Plantador? Né? Hoje agronegócio. Uma das áreas que a gente migrou, né? Migrou, que eu digo, diversificou. Você gosta da terra, você gosta de pescaria. Eu gosto, tanto é que acabei adquirindo algumas áreas de terra e não planto nada, né? Porque a gente não tem tempo também, mas tem um pouco de informação e conhecimento, mas não é objetivo hoje, né? Mas eu tenho um local que eu vou uma vez por semana também me desestressar e mexer com alguma coisa para relembrar tempo de infância lá na roça. Pai e mãe, né? Isso marca na gente. E outra, eu discuto com o capataz porque eu entendo alguma coisa, né? Eu acho que entendo, né? Então é alguma coisa que me dá, é tipo uma terapia para mim. Eu dou uma relaxada, vou para lá, tento levar o meu neto, mas eles não gostam uma ou outra vez, mas enfim, é alguma coisa que a gente quer direcionar. Agora, a tua pergunta, assim, o que seria se não fosse seguir esta área? Olha, eu acredito que seria um emprego que na época encontrasse, certo? Encontrasse um emprego na área, sei lá, parte de ser um eletricista, talvez eu seguiria esta linha, porque
a gente fazia a oportunidade o emprego que davam para a gente e você se aperfeiçoava e procurava ser bom naquilo que você fazia. Isso até hoje eu defendo. Matava no Seja bom no que você faz. Melhore dentro daquilo que você sabe. Porque você, hoje, inventar uma nova profissão é muito difícil. A concorrência, né? No Paraguai a gente fala competência, é muito grande. Então, seja bom naquilo que você faz, melhore, seja o melhor dentro daquilo que você faz, né? E uma coisa que eu aprendi, e hoje eu sempre aplico para os meus empregados, né? E com quem eu falo, eu aprendi uma coisa, a dizer a palavra não. Ela é difícil, é muito mais difícil do que falar o sim. O sim você fala para qualquer um. E para quem está nessa área, como eu estou, o não é fundamental, mas saiba dizer o não. Saiba dizer, não precisa ser estúpido ou grotesco, de maneira grotesca. Saiba dizer o não com educação, com respeito, explicando o porquê. Então, o não, ele te protege muito. Acredito, né? O sim é muito fácil. Né? Então, eu sempre aplico isso e também quando o empregado entra comigo e fala assim, você vai ser aquilo que você quer ser. Entendeu? Você vai ser aquilo que você quer ser, porque se você batalhar, você vai chegar lá. Agora, se você for corpo mole, você não vai chegar lá. Então, você não quero ser um corpo mole, então você vai ser um corpo mole. Mas você quer ser um cara bom, vá em frente, busque, né? Então, são alguns conceitos que eu sempre uso e aplico. Não sei se ajuda alguém, mas eu tenho a impressão que sempre tem alguém que escuta e pode ser até uma referência nesse sentido. Certo. Valdir, Porto Alegre tu tem ido de vez em quando ou tá desanimado? Não, você é meio venenoso, né, Vanderlei? Olha, eu até convidei um amigo, o Pico, né? Pra gente assistir algum Grenal lá, porque a direção da pergunta é por aí, né? Eu gosto muito de Porto Alegre, já frequentei um pouquinho, também mas eu gostaria de voltar lá. Muito de lá. Mas o meu sócio lá é fraco para me acompanhar e o Grêmio... Durante 8 anos, sempre na frente, né? Então, ele sempre estava meio desanimado, né? Kiko, seja forte, rapaz. Agora eu acho que ele vai querer ir para lá ver um Grenal. E aí eu vou pensar 2 vezes, né? Porque você vai ou não, né? Eu acho que a maré não está muito boa. Mas agora vai melhorar, né? Mas é uma área que eu brinco muito. Sim. Brinco, provoco. Só que é o seguinte, não é eu não vou brigar, não vou discutir, não vou perder meu tempo. Jamais. Dedicado a isso, mas eu provoco bastante, certo? Então é uma maneira também de me desestressar, de brincar, mas nunca passar disso. Tanto é que não influenciei meus filhos com relação a esta área. Eles têm outra visão. Verdade. Então não... Mas eu gosto de provocar. E o senhor é uma dessas pessoas. Muito engraçado isso, mas é gostoso. A gente não passa dos limites. A gente tem respeito e amizade, né? Teve a decisão do Campeonato Paulista. Está uma confusão só no meu grupo. Mas é para brincar. É claro assim que acho que a maioria é. Né? Verdade. Querido amigo Valdir, é uma coisa assim muito profunda o que eu vou lhe falar, mas eu tenho que lhe dizer. Imagine que agora tem um espelho na sua frente. E você vai olhar nesse espelho. O que você vai dizer para você? Recapitula desde que você nasceu, que você trabalhou lá com seu pai, foi na escola La Salle, Monsenhor Guilherme, conheceu pessoas que te deram emprego, acreditaram em você. Você cresceu, você venceu, tem uma família linda, magnífica, e aquele Deus que tu ama, assim, do fundo do teu coração, e esse coração gigante que tu tem, que abre ele para ajudar todo mundo que precisa e que merece. O que o Valdir diz no espelho agora? Na verdade, teria muito orgulho, né? Eu tentar ser mais bonito, né? Mas não tem jeito, né? Pintar o cabelo, implantar cabelo e blá, blá, blá. Mas, enfim, brincadeira à parte, né? Mas, com certeza, tenho muito orgulho da minha luta, da maneira como eu fiz. Lógico, tem coisas que você tentaria mudar se fosse recomeçar, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Resolvia minhas próprias coisas, até um pouco a pessoa que guarda muitas coisas, né? Então, eu tentaria ser um pouco diferente nesse sentido, né? Porque se você me deve, eu nunca mais vou esquecer. Então, são coisas que, às vezes,
tem que ter uma visão um pouco diferente. Não que você precisa perdoar a dívida ou alguma briga, não digo nesse sentido. Mas tem coisas que não merecem ser buscadas, né, lá para trás ou você guardar. Então eu sou um pouco nesse sentido, isso eu tentaria mudar. Ser diferente. Hoje já cavalo velho, já é difícil mudar, né? Mas então isso eu penso assim que me incomoda muitas vezes, porque eu não deveria estar lembrando coisas do passado, coisas ruins do passado, né? Mas fazem parte, né? O próprio bullying do passado, que hoje está tão evidente aí, né? Hoje tão falado, existia de todas as formas, sempre, né? Existiu. Então você criava até um certo uma raiva das pessoas ou dos coleguinhas da escola, mas e daí? Isso é coisa que na época era até relativamente comum. Sim, e a pobreza era motivo de bullying na época, exatamente, né? Pobreza, tinha muita gente que convivia comigo, falava mal o português, porque eram criados em famílias alemãs ou italianas que sejam, né? E também era motivo de gozação na escola, e isso. Então, são coisas bobas, né? Que a gente deveria mudar. Mas que às vezes a gente eu mudaria sente, né? em mim, é isso daí. Agora, a luta não me arrependo de nada. Eu acho que tem que buscar, e eu continuo pensando da mesma forma, mesmo que hoje eu trabalho menos, eu já diminuí a minha velocidade, né? Mas eu faria da mesma forma. Agressividade comercial, buscar, ir na luta. Nunca trabalhei demais, eu não acho que eu trabalhei demais. Nunca meu pai foi bravo demais porque brigava comigo. Não posso falar que ele me batia, não era muito estilo, né? Mas nada disso você traz. Então, ir assim para frente, não guardo remorso dos meus pais ou alguma coisa nesse aspecto, né? Eu sei que o que eu vejo dentro de mim é essa vontade, e hoje eu só não vou mais avante mais para cima com meus negócios, porque meus sucessores não têm a mesma visão ou não querem a mesma atividade. Talvez eles tenham uma visão boa também, mas não gostam da atividade que eu tenho, por exemplo, o câmbio, que na verdade a gente sofreu muito nessa área e ainda sofre, né? Então a visão às vezes não é a mesma. Por quê? Porque viram que o pai, né, sofreu e etc. Mas eu repito, eu tenho muito orgulho do que eu fiz e que deixei de fazer. É mais ou menos por aí. Certo. Né? Para finalizar, se você fosse pegar uma folha, escrever uma carta para Deus, seriam muitas coisas que você escreveria? Ou poucas? Imagine você escrevendo uma carta para Deus. Eu resumiria em poucas palavras, não precisa ser muito extenso, né? Só tinha uma coisa: agradecimento e gratidão, né? Porque tanto a vida comercial, profissional, mas pessoal, né? Familiar, quer dizer, somos em 9 irmãos, todos vivos, né? Meus pais já não, né? Mas é assim, a idade também, né? Nós vamos chegar nisso. Processo da vida. Mas todos os irmãos vivos, tenho já gente com 80 anos, né? Minha irmã, né, mais velha. E agora a minha família constituída, para mim... Coisa dele. Ela é perfeita, né? Para mim, no modo de ver, né? Me emociona quando fala de família, né? Sua família fico mais bobo ainda quando fala dos netos, né? Eu até evito falar um pouco, né? Mas para mim, ela é, diríamos, quase perfeita. Não vou falar perfeita, para não... Sempre tem lá seus problemas, mas, cara, não tem problema de saúde. Quando tem, se resolve. Então, educação, não tenho outros tipos de problemas, né, mais graves na educação, e todos prósperos, todos buscando o seu caminho, né, e dentro da linha que a gente também aprendeu e ensinou. Certo. Então, é isso, né, orgulho e bola para frente, e sem perder a motivação de seguir em frente. Isso. Eu acho que isso é importantíssimo, né, no dia que você perder a empolgação e a motivação, aí fica mais difícil, né? Aí você já tem que entrar no depressivo, no antidepressivo, e isso não é legal. E muita gente vai para esse lado, então busque alguma coisa, vá em frente, vou até falar nas câmeras, né? Vai em frente, nunca desanime, e olha, 60, 70, 80, você não pode parar. Diminua, mas não pare. O que você fala para os seus netos? Olha ali e fala.
sigam o exemplo do vô. Trabalhem muito, não entrem para o caminho errado, não façam as coisas erradas, mas aproveitem a vida enquanto estiverem trabalhando, porque hoje a visão é um pouco diferente, né? No passado a gente só trabalhava, hoje se trabalha e se aproveita a vida, né? E isso que eu gostaria que fizesse, mas sempre com honestidade, com respeito às pessoas, né? E com muito trabalho. Muito bem. Meu padrinho de Rotary Club, meu amigo, meu conselheiro, meu amigo, companheiro de tanta jornada, parceiro no Grupo Mundial de Comunicação, e eu sei que você só trabalha com gente que tu acredita. Eu tenho muita honra de ser seu amigo. E finalizar isso aqui apertando a sua mão. Muito obrigado por estar aqui e tirar seu tempo. Que Deus te abençoe, Valdir, e a tua família também. E abençoe a sua empresa, os seus gestos e os seus costumes, que são raros. Obrigado. Muito Igualmente obrigado. você, Vanderlei. Eu sei que você tem os mesmos conceitos, a mesma crença igual eu, por isso que a gente se dá tão bem como amigo também. É isso aí. Obrigado, Vanderlei, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.